Mas vamos seguir agora com o próximo painel, Desmistificando a Idade, desafiando os estereótipos sobre profissionais 50+. O objetivo é explorar as suposições equivocadas sobre trabalhadores mais velhos e discutir as habilidades e experiências únicas que eles trazem para o local de trabalho. Interessante esse nosso painel. Então, eu quero convidar ao palco a Head de Novos Negócios da Maturi, a Andrea Tenuta. Andrea, por favor. A gerente de projetos People Transformation Projects and Employee Experience na EY, Ernest Young, a Raquel Tomasi. E a People Advisory Service na EY também, Ernest Young, a Letícia Vieira. E quem vai moderar esse painel interessante é a Andrea, e já passamos a palavra para a Andrea. Está ligado já? Está ligado? Tá. Boa tarde a todos, a todas. É um prazer estar aqui. Eu sou Andrea Tenuta, da Maturi. Estou aqui ao lado de duas pessoas incríveis, Raquel e Letícia, como já foi apresentado. A ideia é contar um pouquinho aqui para vocês sobre desmistificar os estereótipos das pessoas conforme elas envelhecem, compartilhando com vocês os resultados que nós, da Maturi e a UI, produziu esse ano e que nós lançamos no ano passado em relação aos desafios do etarismo. Pessoal, conseguem colocar a nossa apresentação, por favor? Apresentação? Então, a ideia aqui, o que acontece? No ano passado, em 2022, a Maturi e a UI produziu uma pesquisa para entender como as empresas estavam lidando com o tema da inclusão das pessoas 50+, como elas estavam lidando com o envelhecimento da sua força de trabalho. Depois de um ano, nós fizemos uma averiguação, um levantamento para entender a evolução dos dados das empresas versus como as pessoas 50+ da comunidade Maturi, que é bem significativa, têm lidado com o tema, quais são suas necessidades, suas inquietudes, suas angústias e suas necessidades. Porque muito se fala e a gente percebe que as ações ainda são poucas de forma efetiva. Então, esse estudo traz muito essa discussão. Então, eu gostaria que vocês se apresentassem antes de nós chegarmos aqui nos dados. Pode ser? Eu sou a Letícia, trabalho na UI. Hoje eu sou psicóloga, especialista em comunicação, diversidade e inclusão. E estamos aqui, trabalhando muito sobre D&I dentro da consultoria. Então, a gente está avançando muito nesse tema. E 50+ foi o último tema que a gente lançou a pesquisa que está saindo aí no mercado para vocês. Boa tarde a todos. Primeiro, obrigado por estarem aqui, por disponibilizarem o tempo para ouvir sobre essa pesquisa que, para a gente, nos apaixona. É um tema que a gente tem tratado desde o ano passado, com bastante carinho. Eu sou Raquel, sou gerontóloga de formação, bacharelado em gerontologia, 3ª turma do Brasil, uhul! Não sei se tem algum gerontólogo por aqui da USP. E eu trabalho, sou gerente na UI, em People Advisory Services. Então, a gente está tentando trazer esse tema para as grandes corporações, ainda com um pouco de resistência, mas a gente acredita que, à medida que a gente vai trazendo o tema, a gente vai conseguindo desmistificar alguns pontos. Boa. Então, para começar, quero contar aqui para vocês, se o slide virar, alguém me ajuda, que o slide não está indo? Eu apertei todos. Bom, tudo bem. Enquanto a gente ajusta esse... Foi. Eu preciso apontar para lá? Não? Então foi. Só com jeitinho. Tá bom. Obrigada. Bom, então, no ano passado, nós fizemos um levantamento com quase 200 empresas de grande porte, tá? 43 de grande porte, 43%, de diferentes setores. Então, foi uma pesquisa inédita, onde nós lançamos em 2022. Em 2023, nós resgatamos os dados obtidos em 2022 e fizemos um levantamento com quase 5.000 pessoas que fazem parte da comunidade Maturi para entender
qual é a realidade contrapondo a evolução dessas organizações versus a necessidade desse público. E um dado que é muito significativo, 93% dessas quase 5 mil pessoas estão em busca de recolocação. Mesmo as pessoas que estejam aposentadas, que estejam empreendendo, porque muitas pessoas estão empreendendo não por desejo, sim por necessidade financeira. Enfim, então a gente percebe, e a gente vai discorrer aqui sobre os dados, de uma amostra bem significativa. E os dados são um pouco arrasadores, mas que a gente é otimista e percebe aqui alguns cases que, inclusive, o próximo painel, a gente vai falar de cases como o Grupo Pereira, que tem para rebater esses dados. Então, em cima deles, a gente trouxe algumas questões para trazer qual o cruzamento desse público. Se a gente trouxer a famosa interseccionalidade, que é cruzar os recortes, não somente da idade. Letícia, me conta, quais são os insights que a gente percebeu nessa pesquisa? Então, o que a gente observou com essa pesquisa? A gente não teve dados para trazer pessoas com deficiência e o pessoal LGBT, por isso que aqui a gente só tem um cruzamento de gênero e raça. Mas antes de fazer essa explicação, vocês sabem o que é interseccionalidade? Alguém não sabe? Vou explicar, então. Interseccionalidade é quando a gente pega os 4 pilares de diversidade. Então, os 4 principais pilares que a gente trabalha hoje no mercado é pessoas com deficiência, raça, gênero e LGBTQIA+. Quando a gente faz um cruzamento, então, uma pessoa LGBTQIA+, com negros, isso é uma interseccionalidade. Então, aqui, a gente trouxe o cruzamento de gênero com pessoas 50+, e de raça com pessoas 50+. Quando a gente fala de gênero, a gente pôde observar que 32% das mulheres estão há mais de um ano desempregadas. Ou seja, a gente sabe que a desigualdade com mulheres elas acontecem não só com 50+, elas acontecem com diversas idades, porque ainda existe o machismo quando a gente vai fazer uma entrevista e perguntam: você tem filho? Você pretende ter filho? E isso faz com que o número de mulheres contratadas no mercado de trabalho diminua. Então, a gente pode observar que isso acontece também com as pessoas 50+. Quando a gente fala de raça, a gente também tem uma questão estrutural racial. Então, as pessoas negras, elas possuem 64% delas possuem ensino superior e acima. E 80% dos brancos possuem. E isso é toda uma discussão estrutural, uma discussão racial, que faz com que as pessoas negras tenham dificuldade de chegar no ensino superior, de se formar. E quando a gente olha para esse quadro de pessoas 50+, a gente vê que isso se prevalece e é uma preocupação quando a gente olha para esses fatores de interseccionalidade. Estou quebrando o protocolo aqui. A gente fala muito de etarismo, né? O preconceito etário. O etarismo se potencializa, como a Letícia trouxe, com racismo, com machismo e todos os ismos, né? Então, uma mulher 50+, preta, sofre muito mais preconceito do que uma mulher branca, jovem. Então, esses ismos vão se potencializando e os dados que a Letícia trouxe revelam aqui que não é um achismo, sim, né, fatos sobre esses desafios. Desculpa te cortar. E aí, Kel, conta pra gente, né? Quem são essas pessoas 50+ que estão buscando recolocação no mercado? Bom, vamos lá. O que esses 50+ buscam, né? Então, ouvindo essa galera que nós ouvimos da base da Maturi, a gente percebeu que eles estão buscando recolocação. 9 entre 10 pessoas com mais de 50 anos, nessa pesquisa, estavam buscando uma recolocação. Mesmo aquelas pessoas que estavam felizes com a sua posição atual, com a sua ocupação atual, também estavam buscando recolocação. Tanto as pessoas também aposentadas, que tinham alguma fonte de renda, também estavam buscando uma recolocação. Então, essa busca por entrar no mercado formal de trabalho, ou por ter alguma ocupação, ou por ter uma segunda carreira, é uma busca que ela é real e ela está presente na vida dos 50+ hoje no Brasil. Existem questões que corroboram para que isso aconteça, né? Então, tem a questão da previdência, tem a questão da necessidade de se manter ativo, tem a questão da gente viver mais, né? Estamos mais longevos. Então, uma pessoa hoje com 60 anos é uma pessoa extremamente capaz e uma pessoa que talvez já atingiu um nível de maturidade na sua carreira
muito bom e que tem muito a contribuir, né? Também está vivendo ali com 50, 60, o ninho vazio, né? Já não tem mais crianças para cuidar. Algumas, principalmente mulheres, acabam tendo os netos, né? Mas é uma idade que quer estar ocupada, que quer se manter ocupada e quer entender se as organizações estão dispostas para isso. Mas eu acho que estamos procurando em lugares errados também, né? Pode passar para o próximo aqui. E as pessoas não só querem se manter ocupadas, como elas estão fazendo algo para isso. Então, da nossa base, a gente teve que 89% das pessoas fizeram algum curso nos últimos anos. E a gente colocou um recorte nos últimos 3 anos. Então, existem pessoas que estão ingressando numa nova faculdade, que estão fazendo algum curso, mesmo que seja online. E hoje existe, né, uma infinidade de possibilidades com a internet. E isso é muito bom, porque isso traz e gera com que as pessoas elas se tornem empregáveis, né? A gente fala muito isso dentro das organizações, quando a gente está falando de RH, é importante que você seja sempre empregável. Mesmo que você esteja numa organização há muito tempo, você tem que sempre se atualizar e ter atributos de empregabilidade, né? Onde você consiga se recolocar, caso necessário. E 80% se sentem preparadas. Então, as pessoas 50 a mais da base da Maturi são pessoas que estão se capacitando e tentando trazer uma disrupção no mercado de trabalho, ao mesmo tempo que possuem a necessidade de ocupação. Mas existe um hiato. E a Andréia vai contar para a gente sobre o que as empresas, como é o olhar das empresas nesse rolo todo, né? Então, as pessoas estão capacitadas, né? O hiato está aqui. As pessoas estão capacitadas, né? A maior parte delas está infeliz. 73% conta que quem está empregado, quem está desempregado, está com uma inquietude, querendo fazer algo diferente do que faz. Isso é muito forte, né? É algo que precisa ser feito. E isso depende de cada um de nós que está infeliz fazer algo para essa mudança. Ao mesmo tempo, tem as questões financeiras, que muitas vezes é uma barreira para mudar o status. Então, o que acontece? Qual é o hiato aí nessa história toda? Existe apetite para contratar ou não? Hoje, 27% da população brasileira são pessoas 50 a mais. Quando a gente olha para as organizações, a gente percebe que esse percentual é de 3 a 5%. Ou seja, tem um mar de oportunidades, mas que a maior parte das organizações ainda não está olhando para o tema de forma estratégica, de forma genuína. Falta aí uma movimentação para se contratar, porque o discurso é bonito, mas na prática, como a gente faz? Né? Eu brinco que a Maturi existe para um dia não ter que existir. A gente faz contratações intencionais de pessoas 40, 50, 60 a mais. Para quê? Porque se não tiver essa intencionalidade, as empresas não tendem a contratar as pessoas 50 a mais. É isso que acontece. E também tem algumas questões que a gente está tentando trazer para as empresas, que é essa questão conforme um país envelhece, vai diminuindo as pessoas em idade ativa, né, que se chama. Então, as empresas elas têm que começar a perceber que o envelhecimento é um fator que vai acontecer, que já está acontecendo no Brasil, já está acontecendo no mundo. Então, é preciso preparar a força de trabalho, tanto investir em upskilling, reskilling, lifelong learning, né, para os seus colaboradores, para que eles se mantenham ali por mais tempo trabalhando, aqueles que querem. E existe também um porquê, existe o porquê de uma aposentadoria cedo, né? Então, a gente vem tanto de um histórico de aposentadorias mais cedo, então, 50 anos, as pessoas já indo se aposentar, isso era uma coisa comum até pouco tempo atrás, por uma questão de a gente não tem muita mobilidade de horas, de flexibilidade de horas, flexibilidade de formatos de contratação. Então, algo que a gente tem tentado trazer para as empresas existem possibilidades de você contratar uma pessoa que tem uma expertise interessante para você e que seja num formato diferente de trabalho, né? Para que você consiga adequar a necessidade daquela pessoa de uma fase de vida à necessidade da organização e à oportunidade da organização também em ter essa skill dentro da organização. Perfeito. Até conectando com isso,
eu vou voltar rapidinho, eu já retomo com a questão do hiato. Tem aqui alguns dados sobre setores e cargos. E olhem só que interessante. 77% das pessoas entrevistadas querem algo período integral. Então, é isso. É repensar os formatos de contratação por projeto, por período parcial, né, cargos de especialistas, pessoas que voltaram a estudar. Enfim, tem uma infinidade de formatos e formas de se fazer isso. Porém, a maior parte das pessoas topa, sim, um trabalho integral. Quando a gente pensa muito de, poxa, as pessoas estão envelhecendo e querem mais flexibilidade, querem trabalhar menos tempo. Então, a gente tem que tomar cuidado também em generalizar as pessoas de acordo com a idade para cada formato, né? Acabou de sair um estudo recente de uma outra empresa sobre a geração Z, o que se espera em termos de flexibilidade no trabalho. Então, assim, tomar alguns cuidados nesse sentido para não reforçar os estereótipos, né? E os setores que mais têm trabalhado pela nossa pesquisa, já até complementando esse dado, são o setor de serviços, varejo e saúde. Então, olha só que interessante, eu não sei se todo mundo conhece a Maturi, começamos como uma plataforma de contratação e hoje nós somos especialistas em promover diversidade etária nas empresas e nós trouxemos, desde o final do ano passado, uma certificação que reconhece empresas que fazem esse trabalho realmente, não só no LinkedIn, no Instagram, para postar, né? E, coincidência ou não, as 5 empresas certificadas hoje estão nesses setores. Então, os dados se confirmam, né? No próximo painel, a gente vai falar um pouquinho de um desses fatores, inclusive um desses setores, que é o varejista Grupo Pereira, estará aqui conosco. Então, a gente percebe que o movimento, né, voltando aqui para frente, do hiato, é isso, tem um descompasso muito grande. O discurso é bacana, mas a prática a gente percebe que não. Então, há um ano atrás, as empresas falaram que percebiam uma importância sobre o tema e que pretendiam fazer algo em até 3 anos. Passou um ano e a gente percebeu que nada foi feito de forma tão efetiva como falaram. Então, pegando uma base da Maturi, que é uma empresa especializada sobre o tema, houve uma queda de vagas afirmativas. O que é vaga afirmativa? São vagas direcionadas com exclusividade para esses grupos subrepresentados. 53%. É algo muito significativo, né? Enquanto isso, a base de pessoas em busca de oportunidade dentro da nossa comunidade aumentou em 15%. Ou seja, o buraco vai abrindo mais, enquanto, né, as empresas não se movimentam em relação a ter efetivamente um movimento sobre o tema, certo? Algum complemento aqui? E isso só se confirma. A Ernst Young, né, a gente como UI, a gente vai para dentro dessas empresas fazer projeto. Então, a gente sabe que tem muitas empresas que postam lá, que é super diversa, e quando a gente vê as ações no dia a dia, não tem ações de diversidade. Então, esse é um tema muito latente dentro das organizações. A gente precisa olhar muito para isso, para entender que, sim, as coisas estão mudando e a gente precisa se adaptar a essa nova realidade. Legal. Bom, a gente falou muito de vaga aqui, de contratação e do que as pessoas estão preparadas ou não. Mas um ponto que a gente quis trazer também nesse estudo foi sobre a aposentadoria. O Kalash fala muito, uma frase que eu particularmente gosto, né, que quando as pessoas decidem parar, eles não deveriam ir para o aposento, que é a conotação que dá a palavra aposentadoria, né? As pessoas têm que ficar na sala de estar, como protagonistas de tudo que construiu na sua jornada. A palavra aposentadoria já carrega um peso muito grande. E em cima disso, Lê, conta para a gente, quais insights a gente trouxe em relação à aposentadoria? E quando a gente fala de aposentadoria, como a Deia falou, a gente tem 2 vieses dentro da aposentadoria. Então, a gente tem as pessoas que se aposentam, querem viajar, querem conhecer o mundo, e tem as pessoas que precisam complementar a renda. Que é a grande maioria no Brasil. Sim. A gente tem uma pesquisa, tem o DIESE, que é um instituto de pesquisa para saber quanto a gente precisa para ter uma cesta básica para sustentar 4 pessoas dentro de casa. No último estudo, ele fala que a gente precisa de em torno de R$6.000. Entendendo que hoje o nosso salário mínimo é de R$1.320, muitas pessoas não conseguem se sobreviver somente com a aposentadoria. Então, por isso, quando a gente olha a pesquisa que a gente fez, 3% somente
querem viver essa vida de viajar, ficar em casa, conseguem se manter no padrão que eles pretendiam. E 30% estão em busca de recolocação no mercado. Então, a gente percebe que, mesmo aposentado, as pessoas pretendem trabalhar, até porque a realidade mudou, né? Antes, a gente se aposentava e passava 10, 15 anos, a pessoa falecia, a pessoa já não tinha uma mobilidade, ela tinha que se cuidar. E hoje não é mais assim. A gente vê pessoas vivendo 96 anos. Então, a realidade mudou e a aposentadoria, infelizmente, ela precisa ser postergada, porque senão a nossa economia vai ser um desastre daqui para frente, né? A gente tem dados do Japão, por exemplo, que é um país envelhecido, e que lá eles estão incentivando as pessoas a estarem no mercado de trabalho, porque não está tendo mão de obra. Então, a gente precisa olhar, urgentemente, os RHs precisam olhar para essa questão, precisam olhar, porque isso não é controlável. As pessoas estão envelhecendo, né? E como a Kel sempre dá o exemplo, ela fala que ela teve muitos irmãos e ela tem uma filha. Então, a tendência é essa, a gente está tendo muito menos filhos. E a natalidade do nosso país está caindo, né? E quando a gente fala dessa questão de aposentadoria, né, a gente tem essas pessoas buscando, 30% estão buscando vagas no mercado. Eles informam que a média de idade que eles pretendem trabalhar é de 70 anos. Então, a gente tem esse gap aí da idade que eles se aposentam e da idade que eles pretendem trabalhar. Só que, quando a gente vai para dentro das organizações, existe a aposentadoria compulsória. E o que é a aposentadoria compulsória? Aposentadoria compulsória é aquela que a empresa fala assim, você aqui só trabalha até 65 anos. Depois disso, você é demitido. Mas o que acontece? Qual o problema disso tudo? As pessoas não têm preparação para a aposentadoria. Apenas 1% das empresas informaram que tem a preparação para a aposentadoria. E isso afeta as pessoas, afetam psicologicamente, afeta financeiramente, afeta emocionalmente, porque as pessoas não conseguem avançar, né? Elas não se preparam para essa nova fase da vida. E isso faz com que elas tenham dificuldade de enfrentar essa nova fase da vida. Essa aposentadoria compulsória, vou dar exemplo aqui, pessoal. Meu pai completou 70 anos, quando ele completou 70 anos, ele tinha que se aposentar. Então, é muito maluco, né? Cai a caneta. Então, bateu 70 anos, ele teve que colocar a história toda de vida dele, sendo que ele estava com saúde física, mental, para continuar performando tão bem quanto performou a vida toda. Só que ele teve que parar, por uma política de aposentadoria compulsória. E o que define a aposentadoria compulsória é a idade, é o número. E não deveria ser esse o critério da aposentadoria compulsória. É algo muito... não faz sentido, né? Não tenho nem palavra para nomear isso, mas 17% ainda possuem a aposentadoria compulsória. Tem alguns setores que pode até fazer sentido por conta de insalubridade, por tipo de trabalho, mas, mesmo assim, é algo que a gente poderia ficar horas falando sobre aposentadoria compulsória, qual é o impacto disso, tanto na sociedade quanto na vida de cada um. Quando a Letícia fala das pessoas não tendem a se preparar, é muito uma cultura, né, Lê? Aqui, a cultura brasileira é de nem querer discutir esse tema. Então, quando meu pai teve que parar de trabalhar, e aí, o que você vai fazer? Como você está? Vai ficar, né, emocionalmente? Então, é muito desafiador. E existe as pesquisas trazem que existe um alto índice de depressão atrelado à aposentadoria, né? Porque a pessoa perde, é como se a pessoa perdesse o sobrenome dela, né? Então, eu sou a Raquel da UI, eu fui 30 anos a Raquel da UI, agora eu sou só Raquel. Então, a gente perde o sobrenome, né? Então, tem toda uma questão da aposentadoria, dessa preparação, que nós, brasileiros, já não temos uma preparação financeira, mas também a gente não tem a preparação psicológica, né? Eu fiz uma vez um trabalho dentro de uma empresa do setor financeiro com pessoas que estavam prestes a se aposentar, ou perto de se aposentar, e, assim, eu perguntava, né, a gente fez alguns grupos focais, como que é, né? Como que você vê daqui para frente, quando você for se aposentar? Não, mas eu não vou me aposentar, não está perto ainda. Então, também existe uma questão da negação, não só negação, mas eu não quero sair deste lugar que eu estou. Eu ainda sou produtivo, eu ainda contribuo. O trabalho está atrelado ao valor que a gente entrega, né, para a sociedade. Alô? Juro que não fui eu. Mas, aí, trazendo, então, em dados gerais, quais são as conclusões dessa pesquisa e próximos passos para vocês, né? Para a gente ter um tempinho de debate aqui.
Então, primeiro é que existe essa lacuna, dessa necessidade que é uma lacuna que vai crescendo à medida que a população envelhece, de uma necessidade de recolocação que cresce mais rápido do que o apetite das organizações em contratar pessoas com mais de 50 anos. Ou postergar a aposentadoria das pessoas que envelhecem na organização, que também temos organizações, muitas dessa forma, né? O segundo aspecto é que a maioria dos matures, das pessoas matures, buscam recolocação, incluindo aposentados, incluindo pessoas que estão felizes com a sua colocação atual. Então, a gente entende que existe uma busca aí por algo nesse momento de vida e uma ocupação que, de fato, traga algum tipo de também felicidade e também um complemento de renda adequado, porque às vezes eu tô ocupado, mas não estou com a renda que eu preciso. O terceiro ponto é que as pessoas 50 mais estão preparadas para reingressar no mercado formal, e esse foi um ponto muito positivo, porque isso é muito bom saber que as pessoas estão buscando, estão querendo, estão indo atrás. A gente vê os eventos que a Maturi faz, estão sempre cheios, né? As pessoas sempre querendo muito essa recolocação, querendo muito saber mais e ser capacitados. Anteriormente eu falei de upskilling, reskilling e lifelong learning. E upskilling, reskilling nada mais é do que um treinamento, você aprimorar as suas capacidades, né? Então, trazer um up nas suas skills, nas suas capacidades e habilidades, ou aprender algo que você já sabia novamente, de uma forma diferente. E o lifelong learning é um aprendizado que dura a vida inteira. Tá? Então, desculpa trazer os termos e não trazer, às vezes, o significado. O quarto é que a postergação da aposentadoria é inevitável por todos esses aspectos que a Lê bem trouxe e a Andrea também. E o quinto é que depois de um ano, as empresas, no ano passado, elas falaram para a gente, não, em 3 anos, olha, em 3 anos a gente vai fazer coisas incríveis, esse tema vai virar um tema estratégico. Passou um ano e ainda a gente não está perto disso. Nada mudou e, pelo contrário, houve uma redução, pelas bases da Maturi, houve uma redução das vagas abertas, vagas afirmativas para pessoas com mais de 50 anos nesse último ano. Claro, teve uma recessão da economia, tem todos os aspectos que corroboram para isso. Porém, é um dado da nossa pesquisa, né? Então, essas são as principais conclusões que a gente traz antes de encerrar aqui e abrir para vocês. A gente não quer que vocês saiam daqui tristes. A ideia é trazer luz ao tema e a gente começar uma corrente aqui para ter exemplos de diferença, que vai ser o próximo painel, né? Para ser o contraponto, inclusive. Quem quiser baixar o estudo na íntegra, tem esse QR Code, vocês conseguem baixar o estudo e ler. Tem os 2 estudos que eu recomendo fortemente, porque é desafiador a gente trazer dados aqui em poucos minutos de um levantamento gigantesco que nós fizemos. Então, convido para que todo mundo leia e compartilhe, né? Porque nós falarmos sobre o assunto faz com que isso comece a gerar mais discussão, mais conscientização sobre o problema e mudança, consequentemente, né? Então, a ideia aqui é a gente abrir para ser um grande bate-papo. Quem quiser fazer contato conosco, tem os nossos contatos. E a gente gostaria de ouvir perguntas, dúvidas, anseios, angústias. Está aberto o microfone. Oi. 2 dúvidas quando a gente fala de implantar a questão de gerações ou da diversidade etária nas empresas, tá? Ouvi em diferentes painéis etarismo, idadismo, ageísmo. Eu sei que, no final das contas, é tudo a mesma coisa, mas na percepção de vocês, qual é a melhor forma da gente abordar dentro das empresas, quando a gente for falar do preconceito em si, como a gente fala de racismo, de capacitismo, como é que as empresas estão praticando isso de forma geral. E também quando a gente fala dos marcadores, né, de idade, eu já vi empresas que falam em 60 mais, 50 mais, 45 mais, 40 mais. É interessante a gente abordar todas de uma forma seccionada, ou existe já um movimento propositivo no sentido das empresas trabalharem 40 mais mesmo e trazer suas especificidades com o avanço da idade? Qual a recomendação de vocês, tanto para o termo correto, ou mais, não é nem correto, né? Mais utilizado quando se fala do preconceito em si, e
qual é essa virada de chave aí para a gente conectar com as pessoas quanto à idade, tá? Legal. Posso começar? Vocês me complementam? Quer começar? Tanto faz. Então vai. O termo ageism é o termo, tá? Ageism é o termo que originou o idadismo. Então, num relatório da ONU, ele foi traduzido como idadismo e em outros relatórios como etarismo, tá? Esse termo é um preconceito contra a idade, contra qualquer idade. Então, por exemplo, às vezes, quando eu chego para fazer uma palestra aqui, muitas pessoas falam, mas você é tão nova, você não devia estar palestrando. Eu não sou tão nova assim, primeiro ponto. Segundo, tem nada a ver. Então, o termo você pode usar qualquer um, tá? Mas o termo raiz é o ageism, tá? Só que a gente traduz para o português e aí você pode usar o que você achar melhor. E é o termo que fala de preconceito contra a idade. Nesse estudo, a gente usou o preconceito contra pessoas 50 a mais, tá? E a gente fez um recorte desse termo que ele é tão amplo. Tá? Então, só começando aí pelo termo e pela idade também. Então, por exemplo, a OIT, ela traz que um trabalhador maduro, ele tem 45 anos. Aqui, junto no nosso trabalho UI Mature, a gente entende que um trabalhador maduro, ele tem 50 anos. E isso vai mudar à medida que o nosso país envelhece. Né? Então, assim, não existe esses termos, tanto também quando a gente vai falar de gerações, não tem uma bibliografia só. Então, escolhe uma que você acha que faz sentido, entendendo também, eu acho que o mais importante nas empresas dificilmente vai ter uma receita de bolo para todas as organizações. É importante você entender qual é a sua organização, qual é o seu público. Se você tem um público muito grande, 40, só que aí quando começa 50 a mais já diminui, então você talvez trabalharia 45. É importante você ter uma visão mais crítica e interna sobre o tema para que você, então, defina aquilo que faz sentido para a organização para começar a tratar. Tem 2 erros que muitas empresas cometem, que é definir o recorte baseado no que tem se falado. Se fala mais 50 a mais. A verdade é, a Mature se posiciona como 50 a mais, o estudo foi baseado em 50 a mais, porque a gente entende que, geralmente, é onde tem a maior dor do lado tanto da pessoa quanto das empresas. Mas não tem uma verdade absoluta como a Raquel trouxe. A primeira coisa que a gente recomenda é olhe a sua própria demografia. Olhe para dentro de casa e perceba aonde não tem representatividade. E, a partir daí, a gente define se trabalharemos com 40, 45, 50, 60. Não importa o número. O importante é a gente ter representatividade da idade, de diferentes idades dentro da empresa. Um segundo grande erro que as empresas geralmente cometem quando se fala em diversidade, existe o pilar, né, contra o machismo, contra o racismo, mas que é o pilar racial, é o pilar de gênero, é o pilar da pessoa com deficiência, e não o nome do preconceito. No caso, quando se fala de etarismo, as empresas tendem a falar o pilar de etarismo. Não é o pilar de etarismo, porque daí parece que você vai estar, enfatizando o preconceito. O etarismo é o nome do preconceito, assim como racismo, machismo, né? E como a Raquel trouxe, é sinônimo ageísmo e idadismo, conceitualmente falando. Mas é muito comum as empresas, de novo, não tem verdade absoluta, depende muito como se conecta com a organização. Mas é um pilar para falar de gerações. Tem empresa que tem um pilar para falar dos 50 a mais. De novo, é muito como isso conecta com você, tá? E na pesquisa do ano passado, que a gente fez com os líderes de RH e líderes de diversidade, a gente entendeu que a questão do envelhecimento não tem que ser tratada só por diversidade, equidade e inclusão. Hoje, as áreas de diversidade, equidade e inclusão dentro das organizações ainda são pequenas, ainda não conversam com a estratégia da organização, e o envelhecimento ele vai impactar todas as organizações como um todo, todos os setores da organização. Então, é importante que esse tema ele seja, sim, tratado em diversidade, mas ele também seja tratado em estratégia, em RH. Então, no estudo do ano passado, eu estava falando que também era um tema que precisava ser endereçado por RH. Então, esse tema ele tem que conectar com a estratégia da organização. A organização sempre pensa, onde a gente vai estar daqui 5 anos? Onde a gente vai estar daqui 10 anos? Tá, onde a gente vai estar daqui 5 anos, tendo em vista que vamos envelhecer?
De que forma que a gente repõe uma força de trabalho que talvez vai aposentar cedo por causa dessa especificidade, ou como a gente posterga a aposentadoria. Então, a melhor forma de tratar o tema é olhar para dentro, entender os gaps que você tem ali com relação a esse tema, entender aonde esse tema ele já está trazendo impacto para a organização e começar, então, a trabalhar e desenvolver projetos para resolver os impactos internos. E aí também é sempre legal, de repente, fazer com a Mature a avaliação de Age-Friendly Workplaces, porque aí você já vai saber estrategicamente quais são as ações legais importantes de que a organização tenha. E com a UI, o senso. Fazendo propaganda só do Mas no caso dos dela, parceiros. ela já tem bastante material, que eu já sei. Boa. A gente tem uma pergunta aqui, né? Boa tarde. Boa tarde, parabéns do painel, parabéns pelo trabalho da pesquisa. Vocês colocaram muito claramente a necessidade de postergação de aposentadoria, tentar trabalhar a questão de limite de idade. Queria saber como é que vocês enxergam essa preposição vis-à-vis o sentimento da sociedade de não aumento de idade de aposentadoria, a reticência que existe na grande maioria das pessoas, que é justamente o contrário dessa preposição que vocês colocaram. São duas coisas diferentes. Uma coisa é a postergação da aposentadoria dentro da organização, porque eu posso me aposentar pelo INSS e continuar trabalhando. Tá? Então, a nossa proposição é, dentro das empresas, uma postergação da aposentadoria. Então, a pessoa não precisar sair por determinada idade. A reticência da sociedade é com relação à idade para se aposentar, para receber o incentivo do INSS. Então, são conversas diferentes e que não devem ser tratadas da mesma forma, mas que, quando a aposentadoria, entrando numa parte legal, né, quando que a aposentadoria foi criada no Brasil, né, esse formato? Quando a expectativa de vida era de 35 anos. Então, as pessoas nem chegavam na idade para se aposentar, a grande maioria. Então, existe a necessidade, sim, de repensar as condições da aposentadoria legal no Brasil, em questão de política pública, porque é uma questão de conta, de matemática, de como que isso pode acontecer, sem deixar de dar o suporte necessário para as pessoas com mais de 50 anos, mais de 60 anos, desculpa. Mas são conversas diferentes. Eu não sei se eu te respondi. Então, assim, a sociedade vai continuar pedindo para que as pessoas se aposentem com 65, né, agora. 62 e 65. Por quê? Porque existe uma necessidade financeira. A gente é um país que não está todo mundo nesses empregos, como a gente está falando nas empresas que a gente atende como UI. A grande maioria, inclusive, não teve um trabalho formal. Hoje, as pessoas com 65, a grande maioria são mulheres que não estudaram, que ficaram em casa, cuidando dos seus filhos. Então, tudo isso impacta na questão da necessidade da pressão da sociedade em ter uma aposentadoria mais nova, né? Uma aposentadoria com 60, agora já postergou. Mas, dentro da organização, é importante que a organização pense na sua perenidade e sustentabilidade. Sem dúvida, acho que são, mais do que questões diferentes, acho que são questões complementares. Porque na sociedade como um todo, a conta tem que fechar. A conta então, não fecha. A gente não dá para pensar que, por haver necessidade, as pessoas precisam se aposentar. Alguém tem que pagar por isso. Então, acho que a gente tem que ter a visão dos dois lados, tanto da preocupação das organizações em postergar o máximo possível a aposentadoria, mas, do outro lado, enxergando como sociedade, não achar que as pessoas têm direitos apenas pelas necessidades. Infelizmente, como sociedade, alguém tem que pagar o preço e somos todos nós. Sim, perfeito. É exatamente isso. E a conta não fecha, né? A conta não fecha e os dados mostram. Quem está aposentado ainda precisa, não só por um desejo, mas é uma necessidade. Então, esse é um tema aí também complexo, né? Dentro da nossa realidade brasileira, diferente de outros países que envelheceram num ritmo não tão rápido como a gente está envelhecendo e que não tem a desigualdade social que nós temos aqui.
Então, são outras questões. E o Brasil é um dos únicos países, até a luta, né, da questão do envelhecimento na ONU é que tenha uma conferência global de envelhecimento para que algumas políticas públicas voltadas para idosos sejam implementadas em outros países, mas o Brasil é referência em política pública para idoso, referência, né, tanto pela questão da aposentadoria. Então, nos países desenvolvidos, dificilmente vai ter uma aposentadoria como o Brasil tem para todos e para todas as pessoas idosas. No Brasil, a gente tem também o Estatuto do Idoso, que foi um grande marco na nossa política, e são pouquíssimos países que têm um estatuto voltado para a pessoa idosa. Então, o Brasil ele já está à frente, mas, com certeza, a gente tem que discutir. Uma política foi feita quando a expectativa de vida era de 35 anos. A gente precisa discutir esses pontos. Acho que a questão, a minha opinião pessoal, nada a ver, acho que a questão não é só a idade, acho que a questão são formatos. Então, assim, quando eu acho que tem muitos cis no caminho que são ignorados, então todo mundo pode. Então, um cara que ganhou 30 mil reais, 50 mil reais por mês, ele é aposentado do INSS. Ou ele paga meia num teatro. Aí, entendeu? São outras questões que, para mim, não fazem muito sentido. Profundas. Aí, Raquel falando, tá? Que eu falo muito. Tem uma pergunta aqui? Sim. Tá funcionando? Tá. Só para colaborar com isso que vocês estão tocando, eu vejo, assim, do outro lado também, que vocês abordaram muito bem com relação ao lado da aposentadoria compulsória que é estabelecida pela empresa, né? Mas, por outro lado, eu estou vivenciando uma situação em que eu não me sinto aposentada, mas, pela falta de oportunidade, acho que pela barreira do etarismo, as pessoas estão me aposentando, dizendo, já que você não conseguiu essa oportunidade no mercado de trabalho, será que não está na hora de você se aposentar? Né? Do tipo, busque, então, a aposentadoria, que você vai ter uma renda, mas eu, internamente, pessoalmente, a minha opinião, eu ainda não consigo assimilar essa questão da aposentadoria como fonte de renda, porque eu me sinto bastante ativa, com muita capacidade cognitiva em todos os sentidos, e a única coisa que eu não estou encontrando nesse momento seria uma oportunidade de trabalho, que seja formal ou seja em outros formatos. Então, não é exatamente uma pergunta, mas é uma opinião. É um depoimento. Isso. Pode se inscrever na Maturi. Qual é o seu nome? Pode se inscrever na Maturi, que você vai fazer parte aí de todos os movimentos que a gente faz. Ainda tem poucas vagas, mas a gente faz processos seletivos, né, para diferentes idades, com foco aí na maturidade. E que, sim, essa é uma dor sua, é de grande parte das pessoas conforme elas envelhecem. Sinta-se abraçada, mas a gente luta fortemente para que esse cenário mude, porque não faz sentido, né? Com a Fabi? A Fabi está lá atrás, olha lá. Olha lá, ó. É complicado. E continua buscando. Se você não acha que é o seu momento de se aposentar e você quer, e você entende o que você é boa, quais são suas habilidades, continua buscando, batendo na porta. Existem formas diferentes da gente buscar, né? Às vezes, você buscando as formas tradicionais, talvez você não consiga. Então, é importante, por exemplo, hoje, o que a gente fala dentro até dos processos de recrutamento e seleção, gente. Todos os processos de recrutamento e seleção hoje são com robô. Todos. Então, não adianta vocês terem um currículo que é o mesmo e aplicar para diferentes vagas. Você nunca vai ser chamado, porque o robô vai te colocar em último. Então, o que você precisa? Estudar a descrição da vaga, ver umas palavras-chave que tem ali na descrição. Nós buscamos uma pessoa que tem entusiasmo. Aí você coloca, tenho muito entusiasmo no seu currículo. Nós buscamos uma pessoa que tenha boa comunicação. Aí você coloca, habilidades de comunicação. Tem que escrever o seu currículo de acordo com a vaga. Isso aqui é uma dica de RH que eu estou passando para vocês. Porque aí o robô ele vai te colocar em primeiro na lista. Entendeu? E aí, de fato, se você não consegue chegar em primeiro na lista com o robô, você não vai nem ser considerado para a vaga. Então, existem possibilidades assim, existe a possibilidade do LinkedIn, de você entrar em contato, às vezes é uma empresa que você gostaria muito de trabalhar, ou que você tem algo a contribuir, entrar em contato com aquela pessoa, mandar um e-mail diferenciado, falando o que você tem a contribuir. Então, a gente também tem que não só estar preparado formalmente, mas ser criativo.
É artesanal. É artesanal. E, em paralelo, fazer o verdadeiro networking, né? Porque networking muito se fala, mas poucas são as pessoas que sabem fazer o verdadeiro networking. Que o verdadeiro networking, o que é? É quando tem uma troca, quando a gente, né, tem algo a oferecer e algo a receber. Então, eu conheci hoje alguém no evento, peguei o contato, o WhatsApp, já fiz networking? Não, não fez. Você tem que ativar isso depois do evento, de forma a ser um networking efetivo, né? Então, se não, é só uma busca de interesse. Só vou acionar aquela pessoa a hora que eu preciso. Então, aqui tem um exercício que também é artesanal e a gente precisa se policiar para fazer, que dá trabalho. Não é tão simples, não, né? Legal. Uma pergunta aqui? Oi. A gente está falando bastante aqui do preconceito, do etarismo do empregador, das empresas, né? Agora, vamos passar para um segundo momento em que esse profissional 50 a mais ele é empregado presencialmente num ambiente em que a maioria tem de 25 a 30 anos. Existe algum estudo, alguma pesquisa, quant ou quali, que trate qual é a percepção desse grupo de 25, 30 anos em relação a ter na equipe alguém 50 a mais? Entendeu? Porque esse 50 a mais, ele pode ser visto como alguém tolerado ali dentro, mas, de fato, ele não vai ser convidado para tomar cafezinho, ele não vai ser convidado para ir almoçar com o pessoal da equipe. Isso nunca aconteceu comigo, mas eu sei de pessoas que me reportaram esse tipo de situação. Então, eu queria saber se existe alguma dica ou algum estudo, alguma pesquisa para esse profissional que, depois de colocado numa empresa que tenha lá numa equipe de 15 pessoas, 14 tem, no máximo, 30 anos de idade e ele é o tiozão da equipe. Entendeu? Qual é a percepção desses outros 14 em relação ao tiozão da equipe? Sim, aqui é o etarismo, é não ter um ambiente inclusivo para as diferentes gerações, né? E é o que a gente fala muito de educar esses diferentes ambientes, porque não adianta contratar se as pessoas não estiverem preparadas para isso. Isso serve para os pares, para essa meninada de 20 anos que não sabe lidar com a maturidade, com a própria liderança, né? E entre áreas. Então, é algo que a gente fala, tem uma frase muito potente da diversidade, que é: não adianta chamar para a festa, convidar para a festa, se não chamar para dançar. E o chamar para dançar é chamar para o café, é interagir, é trocar e não achar que aquela pessoa está lá, né, no cantinho, obsoleta, né? Tolerada. Ela está sendo tolerada. Isso ali, né? é. Mas as empresas, vocês têm visto as empresas terem esse tipo de abordagem junto aos funcionários para essa educação? Para combater isso. Sim. Assim, você combate o preconceito racial, o preconceito LGBTQIA+, e com os idosos. Perfeito. Com 50 a mais. Perfeito. Existe isso? Estudo eu desconheço. Na verdade, há muitos anos já se tem consolidado, inclusive quando eu uso o termo de gerações, eu uso essa publicação que é da Lancaster, Lynne Lancaster, o nome da autora, e ela trabalha isso dentro das organizações de geração. When Generations Collide é o nome do livro dela, quando as gerações colidem. Então, quando a gente traz o tema de diversidade de gerações, já um dos objetivos de quebrar esses estereótipos entre gerações dentro das organizações. Então, eu não sei se tem um estudo que fala sobre isso, mas existem estudos que falam da diferença, da dificuldade de lidar entre gerações, e isso é bem antigo, não só pela questão do envelhecimento, porque isso sempre foi uma questão, só que agora a gente tem 5 gerações no ambiente de trabalho, né? Então, isso precisa ser trabalhado, e as empresas, elas buscam por isso, buscam por letramento, buscam por temas de atualização da liderança. Na nossa pesquisa do ano passado, a gente viu que o principal preconceito era dos líderes contra pessoas mais, com os 50 a mais. Que estão nessa faixa de idade. Que, inclusive, são, a grande maioria, 50 a mais. Então, o preconceito de, não, eu preciso ter uma equipe rápida, eu preciso ter uma equipe veloz, e como se uma pessoa 50 a mais não pudesse ser rápida e veloz, né? Então, a gente tem oferecido para as organizações, inclusive, essa solução de treinamento dos RHs, das business partners, que são as pessoas que servem os líderes dentro das grandes corporações, e da liderança para lidar com uma força de trabalho envelhecida, porque não adianta trazer para dentro e a cultura repelir. Então, o que a gente tem feito é esse trabalho de, ótimo que você está querendo trazer para dentro, mas
a sua cultura hoje, a forma como você oferece os treinamentos, a forma como você conversa com o seu colaborador é inclusiva, e aí a gente está fazendo esse olhar de ver, não, olha, isso daqui pode melhorar, isso daqui também, então esses aspectos. Então, sim, as empresas estão começando a fazer um trabalho de educar os times para que isso não aconteça. Mas isso é uma jornada, não acontece do dia para a noite, porque a gente vive uma cultura extremamente jovem-cêntrica. Então, uma situação como essa que você trouxe, infelizmente, ainda acontece, e a gente trabalha fortemente para combater, mas depende, sim, das organizações enxergarem a necessidade de fazer isso, e depende do quão profundo fazem. Porque fazer uma palestra e não falar mais sobre isso, ou um post bonito no Dia Internacional da Pessoa, não adianta nada. Exato. E era isso que eu estava falando, quando as ações não acontecem no dia a dia. É sobre isso. Às vezes a empresa tem letramento, tem diversidade, mas ela não coloca isso na cultura, né? Então, quando a gente entra para fazer um trabalho de consultoria dentro de uma empresa, o que a gente fala? A cultura ela tem que descer de cima para baixo. Não é o colaborador lá na base que vai trazer a cultura para a empresa. É o líder que vai fazer um espelho para que os colaboradores representem. Então, a gente precisa que as empresas nos alinhem, né? Que os líderes sejam os sponsors, que a gente fala dos nossos projetos de diversidade dentro das organizações, porque sem ele a gente não tem potência nenhuma. E daí combata uma situação como essa, e que daí essa situação não seja permitida, né? Última pergunta, que a gente tem 1 minuto. Pronto, sou eu. Sou Thelma, da Escola Baiana de Salvador, né? E eu queria trazer novamente a questão da aposentadoria, né? Eu acho que isso dentro das organizações bate numa crença de que ao me aposentar, eu também estarei fora dela, né? Mesmo que a empresa não adote essa postura, tá? Então, a gente desenvolve um programa que é uma mudança de mindset. Isso é um processo educativo, de preparação para uma transição. Então, em vez de a gente estar falando de aposentadorias, a gente está falando dentro das organizações em transições, em momentos importantes, né, para fazer uma transição de carreira que depende da sua idade, da sua faixa etária, que você, a cada momento, tem que se repensar. Então, é uma movimentação que tem a necessidade de um input dos dois lados. Da motivação da própria pessoa, de querer se reinventar, porque há necessidade de atualizações, né, de se instrumentalizar com ferramentas, e há necessidade também que as organizações quebrem o paradigma, né, de pensar fora da caixa e pensar nas oportunidades internas de crescimento profissional para todas as suas pessoas, né? Perfeito. Então, é isso aí. Obrigada, achei a pesquisa, peguei, vou estudar essa pesquisa aí. Muito obrigada, adorei muito, viu? O trabalho de vocês. A Escola Baiana é um super case de ações aí com um olhar super estratégico em relação ao envelhecimento da força de trabalho. Vocês querem fazer um comentário aí? Não, só pega a pesquisa desse ano e principalmente do ano passado, que eu acho que vai colaborar ainda mais com os seus pontos, porque a do ano passado foi com organizações mesmo, tá? Então, está lá no site da UI, você coloca lá pesquisa etarismo, que vai estar lá. Gente, eu sei que esse tema a gente poderia ficar horas, mas infelizmente já está pitando aqui. Estamos à disposição, tem os nossos contatos e podemos continuar essa conversa. Obrigada. Obrigada a todos.